Começamos mais um encontro do projeto A Dança é da Gente, que é vinculado à Lei Aldir Blanc, 2021, via Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco. Eu sou Leilane Pereira, e mediadora desse encontro, que tem o mesmo nome do projeto, A Dança é da Gente. Esse encontro tem como objetivo oferecer um espaço de fala para os artistas, os dançantes de agora ou de outros tempos que atuam ou atuaram na dança ou na produção artística em dança, para a gente conversar sobre as suas experiências nesse meio. Entendendo que a dança é uma manifestação social, cultural e artística, é possível vê-la sob diferentes aspectos e, dessa forma, trazer para o debate nuances das experiências das pessoas que o fazem. Nesse sentido, hoje a gente tem pessoas que tiveram experiências diferentes na iniciação e na permanência na dança, mas que tiveram escolhas profissionais semelhantes. E hoje eu tenho a honra de receber essas duas queridas da minha vida, Cíntia Alves e Semada Rodrigues. Olá, meninas, sejam bem-vindas. Obrigada por terem aceito o convite. Se apresentem, falem um pouco de como vocês estão vivendo a dança nesse momento e falaremos sobre alguns temas para a gente debater sobre eles mais na frente. Meu nome é Cíntia Alves, como Leilane já falou. Eu tenho 30 anos, sou professora de Educação Física, formada em Educação Física, bacharel e licenciada em Educação Física. Atualmente, com a dança, eu sou integrante do grupo Outros Ares Brasil, e aí a gente trabalha com dança popular, com dança brasílica, e atualmente é o espaço que eu estou construindo e propagando a dança. Oi, minha gente. Eu sou Semada Rodrigues, tenho 33 anos, sou bailarina, coreógrafa, também atuo como professora de danças populares, dança de salão, pouco de tudo, alongamento, preparação corporal também faço. Sou formada em Educação Física, licenciatura, e tenho especialização em psicomotricidade. E na dança hoje eu tenho feito mais trabalho como coreógrafa, trabalho com um cantor pernambucano chamado Romero Ferro, faço preparação corporal, coreógrafo e também sou do balé dele. Recentemente fiz um trabalhinho aí para uma publicidade, que foi uma publicidade com a cantora Lecha, e é isso, e estou dando aula aí pelo Rio de Janeiro, que é onde eu moro, sou pernambucana, mas moro no Rio de Janeiro. Agora a gente vai fazer uma brincadeira para a gente sortear os temas sobre os quais a gente vai falar. Eu vou apresentar para vocês um quadrinho com os números, e aí vocês escolhem, cada uma escolhe um, e aí vocês vão sortear e a gente vai falar sobre esses temas de acordo com como eles forem aparecendo. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Cíntia pode escolher. Eu escolho um. Vamos começar o jogo. Primeiro tema, família. Viram lá, né? Nesse tema, eu pensei em perguntar para vocês como é que foi, ou como é, né? Como foi o início da dança para vocês com relação à família de vocês. Vocês vêm de uma família de artistas, de pessoas que já viviam de dança e, vamos lá, vocês são só uma continuação, ou vocês foram aquelas que iniciaram, né, na dança, e como a família de vocês via e vê isso, né? Se existiu apoio para vocês desde o início, e como é que a família vê essa atuação de vocês com a dança até hoje. Minha família não é uma família de artistas, não é uma família de pessoas que são envolvidas com a dança, mas minha mãe sempre quis que eu estivesse envolvida com a dança. Então, todas as oportunidades que ela tinha de me colocar para dançar, ela aproveitava essa oportunidade. Seja em festa infantil, seja em grupinhos na rua, seja em projeto social. Desde os 6 anos de idade, que eu fazia parte de um projeto social, e nesse projeto social eu entrei com o intuito de fazer as aulas de balé, porque era o interesse que eu tinha nesse projeto era com a realização das aulas de balé, era pela dança. Era um momento de muita disputa que tinha pelas vagas no balé, e aí eu consegui vaga no frevo. E aí já praticava dança dentro do projeto com o frevo. E nos grupos que tinham muitos grupos na minha infância de coro. E todos esses grupos que tinha dentro da comunidade, minha mãe me colocava para participar também.
Já as oportunidades que surgiam também na infância, na adolescência, para grupos que eram grupos mais afastados da comunidade, para grupos que eu precisaria ir para ensaiar em outro lugar, minha mãe não deixava. Porque a minha infância também foi uma infância da minha família aprender muito, não querer que a gente saísse, que eu saísse sem a presença deles, que eu estivesse realizando outras atividades muito longe de casa, sem que eles estivessem presentes. Então, aí, toda a minha vivência com a dança na infância e na adolescência eram em grupos que eram ligados à minha comunidade, a comunidade de Santo Amaro, que eu cresci, fui criada, e aí todas as minhas vivências com a dança eram dentro dessa comunidade. Já na adultez, eu trabalhei com a dança dentro da área de educação física, um pouquinho de dança dentro da academia, um pouquinho de dança dentro de projetos sociais também, e dentro de grupos de dança que aí eu já conseguia transitar comigo com essa autonomia que eu tinha já na fase adulta. Então, dança e família, né? Eu tive a minha principal inspiração, que eu sempre falo quando eu tenho oportunidade, quem me inspirou mesmo para estar no mundo de hoje, quanto artista dançante, foi a minha irmã. A gente estudava numa escola, num bairro de Paulista, Pernambuco, chamado Janga, que é a escola ativa, que muita gente conhece, Leilani estudou lá também, né, Lei? E na escola ativa tinha o pelotão de dança, há muitos anos atrás, bote anos nisso, e a minha irmã fazia parte do pelotão de dança, inclusive ela era a única bailarina negra desse pelotão de dança, um ponto importante para ser levantado, mas depois a gente fala mais disso. E a minha irmã, ela sempre foi muito destacada, primeiro por ser a única bailarina negra, obviamente, as pessoas, né, chamavam a atenção, infelizmente a gente vive numa sociedade que isso choca ou fica gritando, né? Enfim. E eu morria de orgulho, eu muito novinha, morria de orgulho, porque a minha irmã era a mais linda daquele balé. E olhando essa mulher mais linda do balé e que dançava para o caramba, para não dizer outra coisa, eu olhava e dizia, nossa, eu quero estar ali. Eu bem novinha, eu lembro muito, assim, com muita nitidez, de querer estar ali. Mas existia uma idade para fazer parte do grupo de dança, né? Do pelotão, que na época era pelotão de dança do Ativa. Era uma banda marcial e as meninas que dançavam. E com o passar do tempo, esse pelotão virou grupo de dança do Ativa, da escola Ativa. Então, vendo a minha irmã dançar, enfim, na escola, né, sempre teve muito foco na dança. Existia aula de dança, eu comecei a dançar por causa dela, com 3 aninhos, minha mãe já me colocou para fazer aula de dança nessa mesma escola. E aí fui crescendo, vendo a minha irmã nesse contexto, e eu lá, né, fazendo as dancinhas da escola e tal, até que eu comecei a competir na escola em jogos internos. E no ano que eu poderia fazer o teste para o grupo de dança, o tão sonhado ano do teste, infelizmente eu tive que sair da escola, e aí, por questões financeiras, era uma escola particular, meu pai, enfim, não conseguiu mais pagar, e aí foi o ano que eu tive que sair. Mas respondendo ao tema X, assim, eu me inspirei na minha irmã. E a minha família sempre deu muito apoio, muito apoio. Eu danço, como eu disse, desde os 3 anos. Após isso, eu nunca parei, nunca parei. Já tem 30 anos que eu estou na dança, e minha mãe, meu pai sempre me incentivaram muito. Eu fiz a minha primeira viagem não vou lembrar quantos anos eu tinha, mas foi em 2000, quantos anos atrás? 2022, 22 anos atrás. Eu era muito pequenininha quando eu fiz uma viagem de Recife, de Paulista, para Blumenau, Santa Catarina, de ônibus. E assim, pensando na idade que eu tinha, 22 anos atrás, né, se alguém puder calcular enquanto eu falo, que eu vou me perder. E meus pais autorizarem isso, que eu penso que se eu tiver uma filha, eu vou deixar, mas eu fico, meu Deus, dentro de um ônibus. É muito, muito amor e muita confiança e muito incentivo, né? Eu acho que é uma demonstração de incentivo em tanto, assim, porque ainda mais meus pais, que são muito preocupadinhos, assim, eu acho que qualquer pai e mãe, né, tem esse contexto de, ai meu Deus, meu filho, ninguém toca, ninguém mexe. E, no entanto, eles abriram mão de qualquer cuidado a mais para me permitir viver isso, e depois disso, só, enfim, mais viagens, mais histórias com a dança e a família junto, apoiando, até o dia que eu fui embora para o Rio de Janeiro, também nesse contexto e também com a família dando todo apoio. Choraram? Muito. Não sabiam quando é que eu ia voltar? Não voltei mais. Eu só volto para visitar.
Inclusive, moro no Rio de Janeiro há 14 anos, sempre dançando, mas a família ali juntinha, sempre dando apoio, graças às deusas. Vamos para outro? Que famílias legais, essas famílias que incentivam vocês, que incentivam as crianças a sair dançando. Cada um tomou um rumo diferente, né? E com famílias que não têm artistas, mas que ainda assim acham que a arte é importante em algum momento, né? Por alguma razão, que provavelmente, se vocês perguntarem à família de vocês, mas por que vocês acharam que era importante? Talvez eles nem saibam dizer. Talvez eles não saibam dizer por que eles colocaram vocês lá e disseram, não, mas é porque eu achava... Isso aí, eu achava bonito, eu achava que ia dar futuro, não sei, eles talvez não tenham uma resposta, mas eles tinham uma inclinação para dizer assim, acho que isso é legal, acho que essa menina leva jeito. E é bonito, olha lá o que ela faz, como é bonito, veja só. Então, vocês podiam... Painho é o típico... Desculpa interromper, é só um parênteses. Painho é o típico que dá cotovelada em quem está do lado. Pois é. Dizer, tá vendo aquela ali? Aquela é a minha filha, né? Desde quando eu era muito pequena até agora. É aquele que fica com a foto carregando. Na televisão aparece televisão, da né? minha filha. Tá vendo que eu digo que ela sabe dançar? Olha aí, ela dança. Dança pra mostrar? Dança aí para as pessoas verem, olha só. Muito bom. Vamos lá em mais um sorteio. A Sêmada vai escolher um número, também começa falando no próximo ponto. Eu vou na sequência, 2. Profissional. Nesse tema, eu levantei uma questão voltada para a escolha profissional da educação física. Vocês duas são formadas em educação física, atuam de maneiras diferentes nessa área, mas eu queria saber se vocês conseguem afirmar se foi através da dança que veio a escolha pela educação física. Foi a dança que fez vocês se inclinarem para essa escolha, ou vocês tiveram outras demandas que levaram vocês para a educação física como uma escolha de formação superior? Sem dúvida nenhuma, a educação física surgiu a partir da dança. Primeiro porque, na verdade, muita gente fala, né, para quem dança, por que você não cursou dança? E a minha resposta sempre foi, porque dançar eu já danço, já dou aula, já tenho um leque de possibilidades. E aí eu pensava que na educação física, porque eu também gosto muito dos esportes, eu também gosto muito de todo o contexto que a gente, quanto corpos em movimento, estamos inseridos, né? E aí eu ficava pensando que a educação física podia me dar um leque maior de possibilidades, que a dança também está incluída dentro disso. Então, eu teria maior, sei lá, na minha mente era a maior chance, inclusive, de estar inserida no mercado de trabalho, né? Porque com a dança a gente está com aquilo ali, bitolado a dar aulas, ou ser bailarino, ou ser coreógrafo, ou, né? Que é um leque também bem amplo, mas, enfim, existe uma determinada amplitude. Na educação física isso aumenta muito mais, né? Enfim, e uma coisa que eu não citei no início me apresentando, eu também tenho uma empresa de recreação infantil e também sou atriz, faço atualmente um curso de teatro numa escola técnica estadual no Rio de Janeiro, chamada Martins Pena. E eu penso que isso tudo, a recreação infantil a gente tem disciplina, inclusive, né? Eu lembro que na minha época de faculdade tinha uma disciplina chamada recreação e lazer. E a atuação, não sei se vocês dois concordam comigo, a gente que é bom professor, a gente não fica só no roda-bola, né? Joga bola aí, a gente se torna muito mais do que um professor de educação física. A gente é professor de arte, a gente é professor de dança, a gente é professor de teatro, a gente é professor de tudo. A gente bota as crianças para fazer coisas que nem a gente tem dimensão que a gente foi capaz de conduzir aquilo ali, né? Então, para mim, a educação física ela entrou muito nesse lugar de me dar respaldo para trabalhar com plenitude de tudo que eu acredito, sabe? E aí está todo esse contexto do movimento como um todo, das cenas, das artes das cenas, da recreação e do lazer. E aí, para mim, eu achava, e acho até hoje, que a educação física me contempla de modo mais generalizado. Respondi. Respondeu. A minha escolha pela educação física, ela aconteceu desde muito nova. Eu era aluna desse projeto social desde muito pequenininha, desde os 6 anos de idade. E aí eu sempre olhei para a educação física como uma possibilidade de vida. E aí eu sempre soube que eu queria a educação física e onde eu queria cursar a educação física. Porque eu tinha certeza de que era aquilo dali que eu gostaria para a minha vida.
dessa amplitude, como o Semada falou, da amplitude das possibilidades que a gente tem dentro da educação física. A dança era, sim, um carro-chefe muito forte para querer estudar a dança dentro da educação física, para querer estudar a parte pedagógica da dança, como é que a gente vai ensinar essa dança na escola, como é que a gente vai abordar o conteúdo dança dentro dos conteúdos que são vivenciados pela educação física, mas eu também queria aprender mais sobre os demais esportes. Eu também queria ter as possibilidades de estudar a educação física como prática ali de uma educação pelo esporte e de como é que eu iria trabalhar com essas crianças, acreditando que o esporte salva vidas, que a dança salva vidas, que a recreação salva vidas, que as possibilidades que são desse mundo esportivo, desse mundo de vivências corporais, pode ser tão importante para as outras pessoas. E aí foi nisso que eu vi também a possibilidade de educação física, depois que eu fui pensando se era aquilo realmente que eu queria, quando estava me aproximando do meu ensino médio, para poder prestar vestibular, porque na infância eu só queria educação física e ponto. Eu queria educação física porque eu achava massa aquela área dali de se trabalhar. E depois eu fui fazer tendo aquilo que eles fazem, né? Fazer aquilo que eu via os professores de educação física do projeto social fazerem. Não dos professores de educação física, infelizmente, da escola. Sim. Que na escola eu era liberada das aulas de educação física, porque eu fazia parte desse projeto social, então eu não precisava realizar as aulas de educação física, tinha essa dispensa, a educação física acontecia no contraturno, mas aí, quando eu tive essa reflexão de por que realmente eu quero a educação física, a dança veio aí como carro-chefe, mas sem descartar as outras possibilidades que a educação física traz para a gente também. Vamos para mais um. A educação Aí, física é encantadora, assim, né? Ela escolhe um, eu escolho o outro, ou a gente tira pau ímpar. Já falando de educação física, a gente já quer começar logo a jogar, né? Já estava falando aqui, a educação física como uma área super ampla de conhecimento, de oportunidade de trabalho. Nós três temos formação em educação física, realmente é uma área encantadora assim, para a gente, foi uma escolha acertada, certamente, para todas nós, que temos atuações diferentes, né? Mas também que se alinham em alguns aspectos dos aspectos das coisas que a gente acredita, das possibilidades que a gente tem de, vamos lá, usar isso aqui como uma ferramenta de mudar o mundo também, vamos ver o que é que a gente consegue fazer de melhor com isso que a gente tem, né? Com essa formação que a gente tem, potencializar, plantar sementes e tal, e aí isso é massa também. Tem mais um tema. Vou sair um pouquinho da sequência, vou escolher os 5. Vai fazer assim agora, rodando a... Sair da sequência mais do desenho. A educação física. Ele ficou separado do profissional porque eu queria fazer duas coisas. Uma era falar da escolha e a outra era falar da atuação. A escolha profissional de vocês na educação física e a parte que vocês atuam na educação física, considerando que é uma área bem ampla, né? Então, duas coisas, né? O que vocês atuam na educação física nesse momento e como a dança se faz presente ainda nessa atuação. Eu atuo atualmente com a educação física escolar, inclusive sou especialista também em educação física escolar, e aí eu atuo em uma escola pelo estado de Pernambuco e em outra escola pela prefeitura, por uma prefeitura. E aí, nessa escola, o que eu consigo contemplar da dança nela é dentro dos conteúdos da educação física. A educação física traz para a gente, no Fundamental 2, 6 conteúdos para serem explanados com os alunos, e um desses conteúdos é a dança. Então, aí a gente estuda a dança como esse fenômeno, e a gente estuda também a dança com as limitações que a gente compreende como limitação, a gente consegue estudar a dança no sentido mais amplo, né? As limitações que os documentos trazem para a gente. Então, os documentos trazem para a gente que no 6º ano a gente tem que estudar aquele tipo de dança, que no 7º ano a gente tem que estudar aquele tipo de dança. Então, a gente perpassa pela dança nesse sentido na escola. Atualmente, eu nem considero como trabalho, eu considero como prazer mesmo de também vivenciar a dança na outras áreas do Brasil, porque nessa dança a gente trabalha com preparação corporal dos bailarinos da outras áreas e também com a composição coreográfica.
Então, a gente conversa muito, eu com o Alan, Delmiro, com as outras pessoas da companhia também, que têm formação em educação física, e a gente consegue fazer essa preparação corporal muito consciente, muito pensada de como é que a gente vai aplicar essa preparação para os bailarinos e de como é que a gente vai fazer isso com o objetivo que a gente quer alcançar em determinadas apresentações. Aí, essa é a minha atuação na dança e dentro da educação física atualmente. Eu, como eu já falei, sou formada em licenciatura e minha especialização é psicomotricidade. Hoje eu tenho uma empresa de recreação infantil chamada Brincantar, e é onde eu coloco em prática muito do que a educação física me deu e a psicomotricidade me deu, porque no trabalho do Brincantar, eu e meu sócio é músico e pedagogo e compositor. Um dos carros-chefes da gente é a recreação musical que nós temos, e ele chama de brinquedos dançados, ele não chama de brinquedos cantados, porque todas as composições dele, em sua maioria não, acho que todas elas, não tem uma que a gente não tem intervenção corporal. E aí entra a minha dança, né? E aí tem essa fusão, mais uma vez, da educação física, pensando na recreação e lazer, e da dança, uma vez que eu tenho esse trabalho com o Brincantar de movimento nas músicas autorais que a gente trabalha e tal. Além disso, recentemente, agora não, mas estava dando aula de psicomotricidade em uma creche, tinha alunos a partir dos 6 meses até 4 aninhos, era tipo berçário 1 até o maternal e tal. E que mais? E a preparação corporal, né? Que é uma coisa que eu tenho feito muito atualmente de alguns artistas lá no Rio. Romero, como eu citei anteriormente, é um artista pernambucano, mas agora está morando no Rio, então eu faço um trabalho com ele que é além de dar uma aula de dança, sabe? É um trabalho que, por exemplo, ele fica louco. Eu boto o Romero na aula para aquecer e tal, e daqui a pouco, bora, pranchinha, canta uma música. E aí ele fica, oi, tudo bom? Como assim? Bora, 7 e 8, que tu quer cantar e dançar? Quer ser um artista performance no palco, na cena? Então a gente não vai só dar close dançando, tu tem que saber que tu tá cantando e dançando, ou seja, também trabalho com Joelma, né? Não fazendo preparação corporal, então quem tem Joelma como referência e vai trabalhar com um artista para a cena, tem que ralar, né? Porque é uma grande referência, eu não sei se vocês concordam, mas aquela mulher em cena, com a bota que ela usa, cantando e dançando com a idade que tem hoje, que não é muito avançada, mas é uma idade que, conforme a gente vai ganhando, né, minha gente? O corpo já... Está mantendo também esse padrão de qualidade. Ela vai mantendo. Anos, né? Perfeitamente. Mantendo a qualidade conforme os anos vão passando. Então, assim, para mim é uma grande referência e que eu busco nos meus trabalhos nesse âmbito da dança, em fusão com a educação física, também levar para esses artistas que eu tenho feito trabalhos, assim, e que tem uma outra cantora maravilhosa chamada Débora, uma baiana. A gente fez um trabalho mais pontual para um clipe que ela ia fazer, para 3 clipes, aliás, que ela ia fazer, e que ela também queria ter esse corpo dançante, ter esse lugar de mais fluidez na cena, e também preparar esse corpo para ter fôlego para isso, né? E aí, de novo, a educação física me ajudando muito, porque é um diferencial, né, pra gente. Tipo, você faz o quê? Eu danço. Você dança e faz o quê mais? Eu também coreografo. Você faz o quê também? Eu sou da educação física. Aí a galera olha e fala, interessante esse combo, né? E Vitória Rodrigues, outra artista incrível de Maceió, de Alagoas, não é de Maceió, é de Alagoas, ela. Não lembro agora o nome da cidade dela, mas enfim. A Vitória gravou também um clipe, me convidou para fazer coreografia desse clipe, dançar no clipe, mas também teve um período aí que a gente tentou, por questões de agenda não rolou, mas foi outra que procurou para esse preparo físico aí, enfim, essa preparação para a cena de modo geral. É o que a educação física tem estado mais presente no momento. Em 2 lugares bem diferentes, né? Vocês dois. Exato, 2 contextos bem diferentes e é possível conviver com a dança nesses dois lugares, trazer a experiência que vocês têm, né? Trazer a experiência que Cíntia tem, por exemplo, para a educação básica, levar isso para as crianças na escola, nas redes públicas onde trabalha, e Semada conseguir levar essa experiência para as crianças tão pequenas nessa interação de recreação, ainda que seja nesse momento pontual, mas as memórias construídas, essas memórias corporais, elas ficam, né? Então é importantíssimo que essas crianças tenham essa oportunidade de vivenciar a dança nesse lugar da recreação, dessa interação com a música, com a dança,
que é incrível e que fica, que deixa uma sementinha que vai brotar em outros movimentos à medida que essa criança for crescendo. E, claro, poder utilizar isso na área pedagógica e na área recreativa, né? Nessa área artística também, poder levar eu para ia alguns falar agora. artistas que eventualmente não tiveram essa oportunidade lá na escola, não tiveram uma educação física com uma professora que estava comprometida em levar esse tipo de tema, era uma educação física que tinha um formato diferente, a gente vivenciou essa educação física escolar também esportivista, que a gente ficava lá para jogar bola, então, assim, a gente tem uma educação física já formatada. A gente entende que na história da educação física, a educação física passou por muitas mudanças também, né? Isso. Que não é só culpa dos professores, os professores tiveram um tipo de formação que também foi diferente. E, consequentemente, a gente teve uma formação em educação física muito pedagógica, então a gente consegue trazer esses conteúdos para essas crianças, abordando ela nesse sentido pedagógico, nesse sentido social, no sentido cultural. E muitas pessoas não tiveram essa formação em educação física, porque a formação em educação física, alguns anos atrás, ela exigia um outro tipo de formação. Já foi reformulada diversas vezes, né? E poder ver a dança na educação física é massa, porque a gente consegue ver a dança e outras expressões, manifestações corporais, sociais, a ginástica, as lutas, sendo estudadas com tanta ênfase na educação física, e a gente poder levar isso para a escola. Eu falo a gente porque eu também sou professora da rede pública, então eu também sou essa professora que leva os conteúdos da cultura corporal para a educação básica, fazendo com que as minhas crianças, os meus adolescentes tenham acesso aos conteúdos propostos pelos documentos curriculares, e aí é massa poder ter essa contribuição da dança em mim e nas pessoas que eu tenho próximas para conseguir conduzir isso para os meus alunos, para os meus estudantes. Aí eu vou plantando minhas sementinhas lá também, né? Temos mais alguns. A gente vai de meia-lua, número 4. Nesse tema de oportunidades, eu pensei em levantar questões relacionadas a dois aspectos, né? Uma é, se vocês veem a dança a oportunidade de crescer, né, profissionalmente, e se vocês têm registros, né? Semada já falou que saiu de casa, foi morar em outro estado, teve a oportunidade de viajar e tudo, que a dança trouxe esse tipo de oportunidade. E Cíntia também se teve a oportunidade de conhecer alguns lugares, de participar de eventos, de como a dança trouxe oportunidades de vocês no mercado de trabalho, na possibilidade de aparecer em alguns lugares, de se apresentar, de viajar. Semana fez algumas pontuações. Cíntia falou que tem algumas restrições de família, de pode ir, não pode ir para determinados lugares, mas que através da dança vocês veem essa oportunidade. Se não para vocês, para outras pessoas, né? Se é uma oportunidade de crescer profissionalmente, de mudar de vida, mudar a vida das famílias de alguma forma. E se isso mudou também a de vocês, né? Como isso impactou. Eu sou o exemplo vivíssimo dessa questão de oportunidade com dança, né? Como eu falei, e pensando em todo esse contexto que Leilane acabou de citar, né? De todos os pontos que a gente pode fazer link, se eu pensar agora numa linha, para não perder o raciocínio e tentar pontuar coisas principais. Muito novinha, 22 anos atrás, a partir da dança, eu fui conhecer o sul do Brasil. Eu nunca imaginei que eu fosse viajar assim, já tão nova. E aí fui para Blumenau, Santa Catarina. Fiz vários trabalhos, várias coisas, e aí em 2007 eu viajei para o Rio de Janeiro para fazer um trabalho também com dança com Jaime Arocha, um espetáculo brasileiro chamado Viva Brasil, uma ópera popular, que depois virou Brasil, uma ópera popular. E aí veio o Rio de Janeiro. Em 2009 eu fiz uma audição e fui fazer a gravação de um filme em Machu Picchu com a dança. Eu tô falando desse jeito porque para mim ainda soa muito assim, tipo, eu conheci uma das maravilhas do mundo por causa da dança, única e exclusivamente por causa da dança. E aí foi uma gravação para Bollywood, que eu não sei se vocês conhecem, é a Hollywood da Índia. Essas grandes produções. O nome do filme chama-se Robô. Tem outro nome lá, maiorzinho, mas Robô é o nome principal. E, enfim, eu lembro que disseram, né, eu não fazia ideia de quem eram os protagonistas, mas se for fazer uma comparação com o Brasil, era o Tony Ramos, o caba lá, o ator principal, e a mulher, ela era eu já tinha visto ela, a cara dela era familiar, foi quando disseram, essa mulher é Miss Mundo. Aí eu, tudo bom?
eu estava ali sendo balé deles, sabe? Por causa dessa alegria que é dançar e que me deu muitas oportunidades incríveis. E aí veio programas de TV na Rede Globo, eu tive a oportunidade de fazer coisas bem interessantes. Eu fui do balé do Amor e Sexo, eu fui do balé do The Voice Brasil, eu já fui do balé do Criança Esperança, eu já fiz algumas pontas em novelas por causa também da dança. I Love Paraisópolis, Haja Coração, enfim, eu não vou lembrar porque é muita coisa na trajetória. E aí depois começaram essas, que é o momento mais atual, né? Essa coisa de coreografar coisas importantes. Atualmente, acabou de lançar essa publicidade que eu tive a honra de coreografar e que eu estou assim ainda meio em êxtase, sabe? Porque primeiro que foi a minha primeira propaganda, minha primeira publicidade coreografar com um artista que hoje no Brasil está sendo, né? É bem renomada, é bem conhecida, está bombando, a Alexa. E ter a oportunidade de... Isso surgiu também, porque eu coreografei um clipe de Romero, a diretora do clipe de Romero gostou muito do meu trabalho e me chamou para coreografar essa publicidade. Jordana Forte, Deus a Musa, se você assistir isso, um cheiro. E me deu a oportunidade de fazer algo que na minha mente, eu nem tinha meio... Assim, eu nem imaginava que isso fosse chegar agora, sabe? Ainda mais no meio de uma pandemia, né? Detalhe importante, porque para mim, a gente ainda está nesse contexto, a coisa está ainda muito devagarinho. E alguns outros clipes, né, como eu já citei anteriormente, Vitória, a Débora, o Romero, e é isso. Tem uma coisa que eu pude e estou vivendo ainda, são as grandes oportunidades que a dança me dá, assim, traz. Ela nunca deixou de ser foco, por mais que, por exemplo, agora eu estou estudando teatro, eu faço parte de um coletivo de teatro, Teatro Virtual Preto. Nesse grupo eu sou coreógrafa, sou diretora de movimento também, então é mais uma oportunidade que a dança me deu, só que dessa vez no teatro especificamente. E é isso, é muita oportunidade, graças às deusas, graças. E vamos, que me venha mais oportunidade e que venha para todas nós, né? Perceber que vocês estão tendo essa oportunidade também de estarem dançando nesse lugar com uma pessoa que eu sou fã e que eu já dancei junto, que é a Alain Delmiro. Ou seja, perceber que a dança está dando oportunidades não só para mim, mas para os meus, sabe? Oportunidade de respirar, porque dança é respiro, ao meu ver, assim. E é óbvio que a gente podendo ter ela como quem gosta e quem quer, né? Como oportunidade de trabalho, massa, mas ter a dança como oportunidade de respiro, como oportunidade de sair um pouco da órbita do que a gente está vivendo no mundo, né? É fundamental. Agora, Cíntia, pode falar. Eu entendo, sim, que a dança abre oportunidades para muitas pessoas. Eu acredito nas oportunidades que a dança, que a cultura traz para as outras pessoas. Conheço vários amigos que têm sua vida, sua realização de sonhos através da dança. Para mim, a dança também trouxe muita coisa positiva, apresentação em programas de TV, apresentação em teatro, aberturas de grandes eventos, fora do estado. Eu não tenho um leque de oportunidades com a dança, como o Semada tem, até porque Semada fez da dança um projeto de vida dela. E a dança nunca foi um projeto de vida. A dança, ela foi um meio ali também de vida. E para acessar outras coisas, né? Isso, ela nunca foi um projeto principal. E nunca viveu de dança, pagou as contas, né? Diferente de Semada, que vive disso, né? O que paga as contas dela é a dança. Mas acredito na dança, sim, como um caminho para viver dela, para pagar suas contas. A gente entende que não é fácil. Não é fácil no nosso país, que a cultura é tão devastada nesse nosso país. É abusivo o que fazem com a nossa cultura, é inadmissível o que fazem com a nossa cultura, e aí muitas pessoas não conseguem viver da sua arte, viver da sua dança, como deveria ser. Nós temos muitos artistas de qualidade no nosso estado, no nosso país, e essas pessoas poderiam sim viver da dança, e a gente termina caindo no papel muito romântico, eu caí nesse papel muito romântico muitas vezes, de a dança me salvar de momentos que eu precisava, de um lugar para respirar, como o Semada falou, de um lugar para sair desse caos que é a nossa vida, muitas vezes profissional, vida pessoal, a vida da gente nesse país como um todo. Então, essa dança, ela deu muitas vezes esse respiro. Nesse período de pandemia, principalmente, né? A gente viu aí que o que salvou a gente nesse período de pandemia foi a arte.
Então, como não acreditar que a dança ela pode ser um projeto de vida, um projeto profissional para que as pessoas consigam alcançar algo através dela. Que massa. Temos, acho que mais um tópico. Número 3. Para essa temática, eu pensei em trazer, perguntar a vocês, né, qual é a expectativa de vocês com relação à dança, qual projeto que vocês têm em mente. Começamos 2022, né, a gente tem um ano novo para novos projetos, e se a dança está incluída nos projetos profissionais, pessoais de vocês, para esse ano que está começando agora, qual é a expectativa que vocês têm? Atualmente, a dança está incluída para mim como projeto profissional e como projeto pessoal também. Eu procurei assumir uma responsabilidade comigo mesma de voltar a dançar, de ter essa dança como um projeto que vai me acompanhar aí na vida durante longos anos. Eu passei muito tempo de idas e vindas com a dança, e agora eu pretendo que a dança ela seja algo mais permanente, de ter projetos que foram iniciados em 2020, e esses projetos seguem, e permanecer com esses projetos e dar início a outros projetos com a dança no meio profissional e no meio pessoal, que aí eu não consigo desvincular, porque eu me sinto muito realizada ao estar presente em projetos com a dança. E aí esses projetos, não sei, eu não quero cair também novamente nessa questão romântica, né, que a gente sabe que a grana é necessária. Mas eu me sinto muito realizada também pessoalmente de estar realizando projetos com dança, e é por isso que eu fico nessa questão de não conseguir tanto de dissociar o pessoal do profissional, que eu quero conseguir levar a dança dentro dos dois caminhos. Vida atual, né, o nome do tema. Dentre as possibilidades que eu tenho almejado, uma delas é um projeto que eu tenho com uma bailarina chamada Yane Costa, que vocês conhecem, que esse projeto chama-se Brincantes Ancestrais, Processos e Buscas, e surgiu da pandemia. A gente tanto eu quanto Yane, né, moramos fora já há mais de 10 anos, e longe da nossa terra, a gente também se distancia da cultura da gente, né, de modo que a gente sente um vazio mesmo, assim, tipo, eu tô lá no Rio, eu não tenho no Rio aulas de frevo, maracatu, caboclinho, ciranda e coco. Se tivesse, eu estou dando aula, provavelmente. E a gente dar aula não é a mesma coisa que a gente fazer, né? Estar na companhia de dança popular também, que é uma rotina que a gente sente muita falta. Todo esse contexto que a gente foi criada dentro dele, né? Quanto bailarinas profissionais que tiveram sempre ali essa rotina, começou a fazer falta, e aí nós duas nos encontramos meio que na mesma sensação, digamos assim, né, de falta disso tudo. E aí a gente entrou numa vibe de estudar mais alguns fogueiros, alguns brinquedos, e o que a gente tem dado mais ênfase é o frevo, o cavalo marinho, e pensamos também no maracatu atualmente, mas também pensando num viés, assim, numa pegada de danças afrodiaspóricas, né? Pensando que são danças nossas pretas, e nós, como mulheres pretas, estávamos também nessa inquietação de entender mais do que são esses nossos ancestrais, do que são esses brincantes ancestrais, daí que surgiu esse nome, inclusive. E aí a gente passou enfim, a pensar o que seria isso quanto performance, pensar nisso quanto projeto pedagógico, pensar nisso como projeto para escolas e etc., até que a gente resolveu escrever um projeto e mandamos aí para essas leis da vida. Estamos de suplente, mas para a gente já foi um passo, porque Rio de Janeiro, a concorrência, vocês devem imaginar, que é babado, né? Muito grande, ainda mais a capital. Então, a gente foi mais numa de dar pequenos passos, né? Ano passado a gente tentou uma coisinha, também não foi aprovada, mas gerou um vídeo, gerou o embrião da coisa, que antes era só estudo, a gente trocava ideia e conversava com pessoas, entrevistava pessoas e tal. Aí, esse ano, a gente escreveu ano passado, né? Fim do ano passado. Escreveu esse projeto e, tipo, ficou nessa também de suplente. Eu falei, opa, bacana. A gente já podia ter sido reprovada de vez, mas não. Foi suplente ali, ficou bem próximo até.
Então, é um dos planos que eu tenho para a atualidade ligada à dança, principalmente à dança popular. E, fora isso, estou me colocando cada vez mais nesse lugar de coreógrafa, que eu achava que ia demorar, como eu disse, mas que tem tido algumas oportunidades que estão surgindo e que a dança, quanto bailarina, está ali sempre caminhando junto, porque acaba que a galera pede o combo, né? Eu acabo suprindo as duas coisas ali, porque nessa publicidade me chamaram para coreografar, mas disseram, a gente também quer você, viu? Seu perfil é bom para o comercial. Eu falei, opa, bora nessa. Romero Ferro, a mesma coisa, né? Eu coreografo, mas eu também estou ali no balé. Então, sigo querendo ainda dançar bastante, mas estou entendendo que, até porque a gente sabe que o corpinho das bailarinas chega uma hora que o joelho dói, que o ombro dói, a gente, infelizmente, tem uma vida que não é tão longa, né? Se a gente for pensar em alta performance, né? Só um parêntese nessa tua fala. Acho que é muito bom as construções que eu sei que você anda também estudando atualmente sobre elas, é da dança, além de ser estética, ela também é uma dança que compreende o nosso corpo, né? Ela também é uma dança mais funcional. Então, a gente aí dá um prazo de validade maior para o nosso corpo. Sim, inclusive, perfeito você ter pontuado isso, porque por isso que eu pontuei alta performance, né? Colocando nesse lugar desse frevo que a gente tem que saltar lá no teto, que já é um frevo que hoje eu e Anne, nesse projeto, não acredita tanto, não que eu tenha aversão a ele, até porque muitos anos da minha vida esse frevo foi presente e continua sendo numa demanda que surgir. Eu não vou deixar de receber um cachê se eu ainda puder contribuir, né, dessa performance, mas não é mais o que eu acredito. Inclusive, foi muito bom você falar isso, porque uma das coisas que eu tenho procurado, por exemplo, nos meus castings, né, nos meus elencos, são esses corpos diversos, que eu acho que é um pouco do que outros áreas têm buscado fazer, não é isso? Isso. Eu tenho, enfim, tem trabalhado muito com esses corpos diversos, o que é que cada corpo traz, como é que consegue fazer, né? Não necessariamente colocando a dança num padrão estético, não no corpo, a estética do corpo e também a estética da forma, né? De compreender que os diferentes corpos eles vão fazer aquele mesmo movimento de formas diferentes a partir de como aquele corpo se compreende em cena, de como esse corpo se compreende a partir do que foi construído para ele. E aí está sendo massa também, porque até eu, que tive uma experiência muito pequena de palco, por exemplo, estou tendo a oportunidade de interagir com outros ares, sendo uma das pessoas que vou para a cena, tendo até pouca experiência de companhia de dança, de elenco, de produção, de danças específicas, mas conseguindo de ter a oportunidade e espaço de apresentar... Como aluna de escolas de dança, né? Eu não tive essa experiência, mas eu tive outras. E aí, quando eu junto essas outras... Exato, e quando eu junto todas essas outras coisas, eu consigo trazer um produto numa pessoa, numa bailarina, diferente. Talvez não seja o que é esperado, a gente pensava que ia ser de tal forma, mas a gente constrói uma coisa diferente. É isso que a gente tem que quebrar. E entrega uma coisa diferente, oportunizando pessoas diferentes de serem colocadas em cena, de serem colocadas no foco. Perfeito. Você falou que talvez não é o que as pessoas esperam, mas é exatamente para isso que a gente está aqui, né? Para dar essa quebra no que as pessoas estão acostumadas a ver como parâmetro, como padrão, né? O último clipe, depois, se vocês verem, e para quem está assistindo, coloquem Chega Perto, Romero Ferro e Doralice. Outra artista que eu não falei, né? Que tive a oportunidade de estar com ela nesse trabalho também. E o que eu mais prezei foi ter um elenco diverso. Eu falei, eu não acredito mais nessa dança que coloca esses corpos apenas no lugar do estético, do padrão, do alto, do magro, Eu, inclusive, sou fora do padrão, né? É importante falar desse detalhe, porque eu sou a bailarina baixinha que jamais estaria na TV, por exemplo. No Amor e Sexo era engraçado, porque a Fernanda Lima dizia, baixinha tem que dançar muito mesmo para estar aqui, né? Porque, de modo geral, o povo não te bota. Aí eu, pois é. Graças a Deus que vocês também têm essa visão de dar umas quebras. E aí, no elenco desse clipe Chega Perto, eu fiz questão de pôr, por exemplo, um bailarino plus size. Não sei se vocês conhecem, Felipe Campos, um senhor bailarino, inclusive. E, meu irmão, o cara bota qualquer bailarino padrão no bolso. Ele é incrível. Ele é incrível. Conheço. Felipe Campos, o Instagram dele. Inclusive, nessa propaganda, foi outra luta que eu tive, porque eu falei, eu quero ter pessoas que são diversas se eu estou assinando coreografia, entende? É óbvio que nem sempre eu vou ter a oportunidade de ter voz, infelizmente.
Vai ter momento que eu vou precisar pagar as contas e que a galera vai dizer, não, a gente quer os padrãozinhos. E aí eu vou dizer, porque por mim eu só botava a galera preta, é isso, estou bem nessa vibe. Mas eu entendo que não só eu posso ditar as regras, ainda mais que eu sou uma subalterna, né? Eu estou sendo contratada tanto quanto o elenco. Mas onde tiver voz, onde tiver espaço, vou mandar meu currículo para você. Por favor, pelo amor do amor, venha-se embora. Enfim, e aí é isso, sabe? Eu tenho buscado, no clipe de Romero, a gente tem uma bailarina preta, plus, linda, deusa, musa, e que arrasa, sabe? E eu falo, mano, não tem porquê hoje, nos dias de hoje, essa galera não está nos holofotes, sacou? A gente já deu tempo da galera entender que o rolê é outro, que o rolê não está nessa estética que a galera imprime, né, como o padrão e o correto. E isso também tem sido uma busca da minha atualidade quanto dança, sabe? O que eu tenho buscado na dança atualmente é essa possibilidade de trazer cada vez mais pessoas que eu acredito que, na maioria das vezes, foram escanteadas. A gente precisa de representatividade, né? Bora combinar. O que a gente tem de gente aí que é artista... Henrique falou muito também sobre essa questão, né? O próprio Paulo, o nome dele? É Paulo? Isso. Que também é como eu, né? Um bailarino fora do padrão. Ele que é homem, então, que é pequenininho, mais ainda. Então, essa é a meta que eu tenho para a minha vida atual, assim, pensar nessa desconstrução dos corpos, pensar nessa desconstrução da dança no lugar, como Leilani pontuou muito bem, que outros áreas têm feito, e é o que eu e Yane pensamos atualmente. Essa possibilidade de você mover seu corpo da forma que seu corpo acredita que é o confortável, o correto para ele, sabe? Inclusive, na perspectiva pedagógica que a gente pensa quanto aula de dança popular, a gente cresceu nessa configuração de faz assim, faz assado, enfim. E isso é o certo. Não. Eu vou te mostrar um movimento e você vai captar esse movimento da forma que for confortável para você, sacou? Eu acho que... Eu estou dizendo isso tudo só para dizer que é muito o que eu tenho buscado para a minha vida atual dançante, assim. Seja no lugar de líder, né? Quanto essa pessoa que faz o casting, que seleciona esse elenco, quanto nesse lugar de professora, e quanto nesse lugar também da dança em si, que ela pode estar no lugar da alta performance, mas ela pode estar no lugarzinho aqui só de estar curtindo e meu corpo tá, sabe? Viajando aqui num rolê que não é o rolê que vão esperar de uma perna na cabeça e de um salto. Não é uma coisa que eu tenho me prendido, como nos anos anteriores. A maturidade também, né? Vai levando a gente a pensar a vida e, no nosso caso aqui, falando de dança, de outras formas mais acessíveis, eu diria. Eu acho que penso que essas falas têm muito impacto por dois pontos em específico, né? Essa parte de transcender, de colocar outras formas, outras cores, outras técnicas nesse lugar, e essa outra forma de... Cíntia falou que é o lugar de colocar a dança como uma prioridade, mas ela não é necessariamente uma prioridade financeira, mas uma prioridade de dentro, assim, de sentir. E de se sentir nesse lugar, de colocar isso como um lugar importante para a rotina, para o dia a dia, para ter dinheiro, para conseguir aprovar projetos, e colocar-se em cena, colocar outras pessoas em cena, nesse formato de romper paradigmas, nesse formato de romper os padrões, nesse formato de construir uma outra forma, não vou dizer nem nova, mas eu vou construir uma outra forma de pensar a dança, de colocar essa dança à disposição do grande público, para que seja visto, para que todos, todas, todes sejam vistos das suas formas diferentes no palco. E aí eu acho que essa fala de vocês é muito pertinente e necessária, né, para a gente entender que a gente pode continuar sob diferentes olhares, com diferentes expectativas, mas ainda assim respirando com a dança perto, para a gente se sentir funcionando. Tô funcionando, tô fluindo, ela está aqui, é isso. E aí é muito massa, porque a gente pode contar com essas questões, com essa dança próxima, seja vivendo dela, como é o caso de Sêmada, seja vivendo com ela, que é o caso de Cíntia, pode ser, e vai funcionando para todo mundo, e é massa poder ouvi-las
com esses olhares diferentes, mas ainda assim tão congruentes, tão próximos. E aí, se vocês quiserem falar mais alguma coisa, vocês podem falar. Eu fico por aqui, né? A gente encerrou o joguinho, e aí a última fala de vocês é ótima, assim, para a gente ter um encerramento bem importante, com uma temática bem relevante, que vai além do que a gente consegue fazer pessoalmente, mas o quanto a gente interfere socialmente, com relação ao que a gente discute, ao que a gente se propõe nesse sentido. E é isso. Eu passo a fala para vocês, se vocês quiserem falar mais alguma coisa. Muito obrigada por terem vindo, topado, falado, vocês são ótimas. É uma honra tê-las por perto, aqui na vida, e a gente pode seguir com outros projetos, outras formas, outros encontros, e é sempre uma satisfação poder estar em conexão com vocês. Vocês já sabem de tudo o quanto eu admiro vocês, já sabem do quanto como é o meu afeto com vocês. Queria agradecer a Leilane pelo convite. É sempre um prazer afetivo, questão de gostar de vocês, e esse prazer intelectual também, de conseguir conversar com vocês, assuntos tão relevantes, assuntos tão importantes para a nossa existência, para a nossa caminhada com a dança, para a nossa caminhada com a cultura, e para a nossa caminhada como pessoas também nesse mundo, né? Como mulheres negras, como mulheres lésbicas, bissexuais, que a gente consegue aí se reconhecer nesse espaço e caminhar nesse espaço compartilhando tantos assuntos relevantes e tantos assuntos que são necessários serem discutidos. Aqui, nessa temática de hoje, com um ponto principal na dança, e a gente consegue ver aí que mesmo nas vivências tão diferentes, em caminhos tão diferentes que a dança levou a gente profissionalmente e pessoalmente, a gente consegue ter uma concepção de dança muito, muito parecida, né? Muito congruente, como disse Leilane. E aí a gente consegue caminhar nessa dança, entendendo que essa dança ela é um processo que é necessário ser entendido, ser debatido e ser aplicado e expandido também socialmente. E aí é muito legal a gente conseguir conversar sobre isso e colocar para que outras pessoas consigam refletir, para que outras pessoas consigam trazer também as suas concepções, e a gente conseguir aí caminhar nessa dança num caminho mais inclusivo, nessa dança num caminho que respeita mais as pessoas, que entende os corpos que dançam, que entende as vivências que esses corpos trazem, e a gente consegue aí ser uma voz para que essas pessoas nos ouçam, e a partir do ouvir, essas pessoas consigam também falar. Obrigada, meninas, por esse espaço, e é muito bom compartilhar sempre esses espaços com vocês. Eu também quero só agradecer, eu também falo a beça, né? Quando a gente se encontra, meu Jesus, misericórdia, muita gratidão, é muito lindo perceber vocês nesse lugar de dar voz a pessoas dançantes, e cada uma com trajetórias tão distintas, mas como Leilane pontuou também, e Cíntia também, que de alguma maneira se encontra, né? Afinal de contas, tudo é dança, e eu acho que não tem como não se encontrar em algum momento as trajetórias, as coisas vividas, né? E principalmente, que eu acho que é o ponto principal, assim, de tudo que a gente falou e que a gente encerrou, é esse pensamento atual nosso de entender que a gente pode e deve quebrar paradigmas, que a gente pode e deve romper com essas estruturas que estão impostas, essas estruturas que colocam a dança nesse lugar, né, do principalmente europeu, né, que é uma das maiores referências que se tem, e que a gente, infelizmente, a gente não para pensar, né, que nós, quanto pessoas pretas que fomos traficadas, que não tem como a gente passar pano nisso, a gente não foi trazida. Nossos ancestrais foram traficados. E como essa colonização tem impacto hoje, né? Exatamente. Porque se a gente hoje tem esse padrão na dança, a gente tem total influência disso. Não é por outra questão. Não é porque o balé clássico é mais bonitinho, porque subir na ponta. Não, a gente sabe que o rolê é muito mais embaixo, e é papo para outra live, mas que, para mim, é muito importante pontuar isso para finalizar, porque perceber que vocês também estão em grupos ou em grupo de pessoas que estão nesse foco de desconstrução e de não necessariamente nesse viés do que eu falei, né, do erudito, porque não é o problema ser o erudito, né? Vocês podem, inclusive, estar trabalhando de forma com linhas e etc. Não é o problema. O problema é o que fazem, né,
de modo geral, com essas construções, né? Inclusive esse padrão que foi imposto. E aí é muito feliz, eu acho, que é essa palavra. Ver que a gente está lá no Rio, nessa busca, que vocês estão aqui em Pernambuco, nessa busca, e fazendo acontecer, né? Que eu acho que é o principal rolê. Que às vezes a gente fica no campo da ideia, até porque muitas vezes a gente não tem recurso para isso, e perceber que aos trancos e barrancos, a cultura está tendo fomento para ter esse tipo de discussão, é muito gratificante. Leilane, muito obrigada por me colocar aí nessa lista de feras, porque que galerinha, né, que vem aí para essas entrevistas. Enfim, muito lisonjeada de verdade. Eu sou muito fã de vocês duas e vocês sabem disso. Se eu começar a falar essas coisas, eu choro, porque eu sou a pessoa emotiva do rolê. Mas é muito, muito, muito gratificante poder trocar essa ideia. E o que Cíntia falou foi muito lindo também, de ser, para além da coisa afetiva, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista cognitivo, é muito massa, sabe? Você se perceber num discurso que é acessível para todo mundo, porque não é porque a gente é graduada, especialista, mestra, que a gente vai para um lugar de discurso intelectual. Não é sobre isso, mas, ao mesmo tempo, é um lugar que a gente se nutre assim, de informações umas com as outras e com as pessoas, de modo geral, pessoas essas que estarão nas lives, né, os convidados todos. E é massa, sabe? É uma iniciativa que eu fico assim, caraca, mano, que orgulho, sabe? De verdade, orgulho, acho que essa palavra define também. Falei a beça, falei que eu ia falar rápido, mas se Sempre deixar, assim, eu né? acabo o tempo. Mas que bom, fica o Obrigada. registro. A gente tem sempre um encontro maravilhoso e é muito bom poder contar com vocês. Obrigada pelas palavras, pelo orgulho, assim, né? É recíproco, satisfação imensa. A gente se vê, a gente se fala. Até logo. Até Beijos. Tchau. Beijo.